Olá, que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Existem muitos assuntos relacionados a Deus e que são interessantes de estudar, mas devemos tomar muito cuidado e ser muito seletivos, porque vários assuntos eles nos informam algumas coisas boas, verdadeiras, mas que não podem ser praticadas. Assuntos que não transformam a nossa vida. Então, diante, talvez, da maior biblioteca, eu creio que sim, a maior biblioteca que existe na história do homem é a biblioteca moderna, porque nunca existiram tantos livros como existem agora. Nós estamos falando especialmente dos livros espirituais aqui, e também dos livros religiosos. Pelo menos esse é o nosso assunto aqui no vídeo agora. Então, nós queremos aprender sobre Deus, e eu vou repetir, é muito importante, só que, como nós salientamos aqui, existem dois perigos, pelo menos dois, muito grandes. Um deles é o ataque de Satanás, porque ele não quer que a gente aprenda nada sobre Deus. Então, quando ele não consegue vencer essa batalha contra a gente, então pelo menos ele tenta nos distrair, ele tenta deturpar os assuntos. Então, raramente você vai ver uma pessoa que não tem uma espiritualidade saudável falando sobre assuntos importantes, interessantes e práticos. Raramente você vai ver isso. Muitas vezes a pessoa que não tem uma saúde espiritual boa, ela está falando sobre assuntos até espirituais, mas são irrelevantes, são secundários, não são prioridades. E ela usa até como uma capa, às vezes, de certa forma, inconsciente, para poder continuar a vida que ela tem. Então, existem pessoas, por exemplo, que gostam de disputas. Elas gostam de, como a gente fala aqui no Brasil, de passar rasteira ou quebrar o barraco, né? Melhor, gosta assim, os barraqueiros, né? Como nós chamamos, eles gostam de brigar. Então, eles brigam quando eles não estão nos caminhos de Deus, eles brigam por outros assuntos, às vezes é futebol, política, se bem que hoje aqueles que dizem que amam a Cristo estão também brigando por futebol e por política, entre outros assuntos. Então, as pessoas estão muito perdidas, não sabendo ser seletivas, né? Graças a Deus, eu conheci uma pessoa, não pessoalmente, um americano, e eu conheci através de outras pessoas, que eram amigas minhas, é um americano que fala, para mim, ele fala do Evangelho da maneira mais prática que eu já vi, tá? Eu não estou falando que ele é o pregador mais prático, estou falando daqueles que eu conheço, ele é o mais prático. Então, o evangelho dele começou a abrir muito os meus olhos, na parte teórica primeiro, depois na parte prática. Então, louvo a Deus por ter conhecido as mensagens dele. Não o conheci pessoalmente, infelizmente. Já trocamos correspondências, né? Na época que eu comecei a falar com ele, era carta ainda, não tinha nem e-mail, era carta. Depois teve o e-mail. Mas, enfim, ele tem o tempo dele lá, o ministério dele, e eu tenho o meu aqui, não dá para ficar de bate-papo também toda hora. Mas, então, preocupe-se em conhecer a Deus, a pessoa de Deus. Vou falar de coisas positivas aqui no vídeo agora, para a gente não perder tempo, porque o vídeo é muito curto. Procure conhecer a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo. Por que é que ele agiu de certa forma como ele agiu quando estava aqui na Terra? Como é que Deus age hoje diante
sentado em seu trono, como que ele age aqui para nós, diante de seus anjos, como que ele age, como que ele é, o que ele fala de si mesmo, o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso aí são assuntos importantíssimos. Nós precisamos conhecer a Deus de maneira pessoal, experimental. Isso é uma sugestão que ele mesmo faz. O ser humano jamais iria procurar por si mesmo ter uma experiência, uma comunhão experimental, uma vivência experimental com Deus. Isso surgiu na mente dele e ele passou para nós. Se Deus permitisse o ser humano ficar sozinho, livre, com os pensamentos dele, os homens se dividiriam hoje em duas formas, dois grupos. Um de ateus, que seria o menor, por incrível que pareça, e outro de pagãos. Nós temos a tendência carnal do paganismo, de rituais, de cobranças. Nós temos uma facilidade enorme de cobrar as pessoas de fazerem as coisas que nós achamos que são certas. Muitas vezes são mesmo, mas quem somos nós para cobrar isso delas? E, enfim, você já entendeu o que eu quero dizer. Vamos gastar nosso tempo com oração, louvando a Deus, meditando na palavra, não é lendo, só ler, sabe, aquele conhecimento superficial de Deus. Você conhece esse verso? Ah, eu já li esse verso muitas vezes. Ah, ótimo. E o que ele significa? Aí a pessoa já não sabe. A pessoa já não sabe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí você fala assim, o que é perecer? Muita gente não sabe. O que é perecer? A pessoa não sabe. Ela já leu esse texto 537 vezes, mas ela não sabe o que é perecer. Vai ao dicionário. Hoje, então, com o celular, não precisa nem dicionário mais. Google, aperta lá, qual o significado do verbo perecer? Ou da palavra perecer. A pessoa às vezes sabe nem o que é verbo. Fala a palavra perecer. Pronto, explica. Está tudo fácil. Aí você entende, aí você começa a conhecer mais sobre Deus. Não, conhecer a Deus. Nós não estamos aqui para conhecer sobre Deus. Ah, eu sei que Deus faz isso, eu sei que não. Mas e você com Ele? Chega de contar as histórias dos outros. Nós temos que contar a nossa história. Chega de falar que Paulo, Pedro, que Moisés tinha fé. Chega, conte da sua fé. Tenha a sua fé. Se você ainda não tem, tenha a sua fé. Tenha o seu evangelho. Você entende o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que é para você escrever um evangelho, mas você tem um evangelho vivo na sua vida, na sua mente. Se você precisar falar de Cristo, você não precisa se preparar, porque você já está vivendo com Ele. Né? Se você precisasse falar de uma pessoa que você ama, uma pessoa com quem, mesmo que você não ame, com quem você convive, você ia falar várias coisas, não precisava anotar, né? Improviso. Então, Deus, nós temos que conhecê-lo tão bem, a gente não precisa ficar fazendo anotações, sabe? Fala assim, o que você acha de Deus? Ah, eu vou anotar aqui e depois eu falo o que eu acho de Deus. Né? Estão entendendo? Temos que conhecê-lo pessoalmente. Ele está muito desejoso disso. Ele tem muito mais desejo de se revelar a nós do que nós temos o desejo de receber a revelação de sua pessoa, a revelação de seu caráter. Repito, uma experiência pessoal com Cristo. Uma experiência experimental. Alguém diz, eu experimentei, eu não li. Sabe, hoje, eu posso falar isso sinceramente, se o planeta inteiro se tornasse ateu,
e deixasse de acreditar em Deus, eu não iria estar com essa turma. Eu ia estar sozinho. Eu não preciso de teoria para me fazer acreditar em Jesus. Quando eu era novo na fé, eu precisei de muita teoria. E a teoria ela é boa até certo ponto, mas ela não se compara à parte experimental. Hoje, se você falasse, olha, o mundo inteiro não acredita mais em Jesus, você também tem que vir com a gente, porque está errado. Todo mundo já descobriu que Jesus é uma farsa. Eu ia falar meio que brincando, então eu vou orar para Jesus me ajudar a não acreditar nele, tá entendendo? Porque eu acredito que eu conheci ele pessoalmente. Eu não preciso, não estou desprezando a Bíblia, por favor, não ponha palavras na minha boca. Mas eu não preciso da Bíblia para acreditar em Deus, para acreditar em Jesus. Porque já os conheço pessoalmente, já ouvi a voz de Deus na minha mente muitas vezes. Então, às vezes de maneira especial, às vezes de maneira mais corriqueira. Ontem Deus falou comigo de maneira especial, hoje, até agora, não. De maneira especial, não. Falou as coisas assim, normais, a gente conversa, a gente tem comunhão, a gente se alegra, a gente se entristece, tudo junto, ok? Juntos. Sem preocupação de rituais, sem preocupação com horário. Quando você ama Cristo de verdade, você vai passar tempo com Ele porque é inevitável, não tem como. Não tem como. Você tem que fazer de Cristo como se fosse um hábito na sua vida. Falar com Ele, estar com Ele, é indispensável. É indispensável. Por isso, muitos casamentos hoje não acontecem mais ou deixam de acontecer. Porque duas pessoas se casam e percebem finalmente que elas não queriam estar juntas. Era só de vez em quando, só no fim de semana, mas todo dia, não. Eu não sabia que o casamento, a pessoa fala assim, tinha que ficar todos os dias juntos, né? Próximos. Tá entendendo o que eu quero dizer? É triste, mas é verdade. Procure ter uma experiência com Deus tão profunda que nada te abale, que nem os livros religiosos te abalem, porque, vou repetir, há muitos assuntos religiosos que te distraem de Deus. Olha que coisa incrível. Se você souber o tamanho de Jerusalém, quantos metros ela tem, quando foi fundada, mas você odeia o teu próximo, acabou. Serve de nada. Tudo aquilo que você aprendeu não vai servir de nada. Nós precisamos, na verdade, poucos livros, além da Bíblia, para nos reforçar o estudo da Bíblia. Nós precisamos de poucos livros. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e possamos andar no caminho certo, o caminho que nos leva a conhecer a Deus de maneira pessoal. Agora, aquele momento que eu peço o seu like no nosso vídeo, peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e ore muito pelo nosso canal, pelo nosso ministério, em nome de Jesus. Amém.